E no Viva Cultura de hoje nós vamos exibir o vídeo oficial da campanha Arque Rio Solidária nos Braços da Mãe, uma iniciativa da comunidade Coração Novo com o apoio da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha e da Arquidiocese do Rio. O clipe reúne cerca de 100 profissionais da música interpretando a canção Mãe da Penha, do autor Isaías Carneiro, que celebra 30 anos de vida ministerial. O objetivo da campanha é auxiliar milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do estímulo de doações de alimentos nas paróquias de toda a cidade. Vamos conferir. Seja os braços da mãe para ajudar as pessoas que necessitam nesse tempo de pandemia. Leve 1 quilo de alimento não perecível na paróquia próximo da sua casa. Nós pedimos à Nossa da Penha que interceda na sua intenção de todos os seus. Deus abençoe. Sobre o monte a nos guardar. Sabes que é difícil caminhar. Ajudas quando pedras e espinhos encontramos no caminho e é difícil de passar. Conheces nosso olhar e coração, sabes da nossa vida, és nossa mãe. Pedimos que nos cuides, que nos guardes, olhes por nossa cidade e por quem não sabe amar. Pegados no teu colo, nos levar.
E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós temos várias comemorações e celebrações neste final de semana. Estamos já na metade de maio, tivemos no último dia 13 mais uma festa mariana, Nossa Senhora de Fátima, e agora estamos vivenciando momentos litúrgicos e também comemorativos. Nós celebramos nesse domingo a Ascensão do Senhor. Essa é uma festa que normalmente se comemorava na quinta-feira passada, 40 dias depois da Páscoa, se comemora a Ascensão do Senhor. Mas em países como o Brasil, onde esse dia não é feriado, a igreja passa para o domingo. Portanto, no lugar do 7º domingo da Páscoa, nós celebramos o domingo da Ascensão do Senhor. Também nós temos vários outros momentos que dependem disso. Na sexta-feira, para aqueles que costumam fazer a novena de Pentecostes, então, após a Ascensão do Senhor, que seria na quinta-feira passada, começa a novena de Pentecostes, que vai culminar com a grande vigília de Pentecostes. Para esses momentos novos em que nós celebramos a Ascensão do Senhor no domingo, nós temos a semana de preparação para Pentecostes, que também culmina com a vigília de Pentecostes no sábado próximo. Além disso, no Hemisfério Sul, nós temos nesse dia, nessa semana que antecede Pentecostes, a semana de oração pela unidade dos cristãos. O tema desse ano é permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Os cristãos se reúnem para rezar pela unidade. Isso no Hemisfério Norte acontece na semana que antecede a festa da conversão de São Paulo. No Hemisfério Sul, nosso caso, essa festa, essa comemoração, essa semana, ocorre na semana que antecede Pentecostes, que também coincide com a novena ou semana de Pentecostes. Então, portanto, nós temos essa semana, além da novena ou semana de Pentecostes, temos também a semana de oração pela unidade dos cristãos, e o tema é o mesmo. O tema é mundial, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Além disso, caríssimos amigos e irmãos, nós temos nesse dia de hoje, nesse final de semana, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa Paulo VI, Santo Padre São Paulo VI, escolheu esse dia, seria no Hemisfério Norte o 7º domingo da Páscoa, para ser o Dia Mundial das Comunicações, que no Brasil coincide com a Ascensão do Senhor. Já são 55 anos desse Dia Mundial. É o único dia que o Concílio Vaticano II criou. No documento, um dos 2 primeiros documentos conciliares, foi o Inter Mirifica, foi um deles, criou esse Dia Mundial das Comunicações, e o Papa Paulo VI marcou o dia. E cada ano tem um tema que o Papa envia. Nesse ano, o Papa Francisco enviou o tema Vem e Verás, João 1,46. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. É um tema que nos faz pensar muito, que nos faz refletir muito, porque justamente ele é um tema que fala sobre a importância dos fatos, de nós encontrarmos as pessoas. Logo no segundo parágrafo dessa mensagem, ele fala de gastar as solas dos sapatos. Sentido. Pensemos no grande tema da informação. Ele fala que tudo se faz através de jornais, fotocópias, se faz de cópia, de agências que vão dando a notícia e fazem com que todo mundo copie da mesma forforma. Por isso que muitas vezes nós temos nos grandes jornais a mesma manchete, muda pouquíssimas coisas, é a mesma manchete, não há alguém que foi ver o que está acontecendo, apenas se comprou a notícia de outro, Então, fala o Santo Padre, a crise editorial
corre o risco de levar a uma informação construída nas redações, diante do computador, nos terminais das agências, nas redes sociais, sem nunca sair à rua, sem gastar a sola dos sapatos, sem encontrar pessoas que procuram histórias ou verificar com os próprios olhos determinadas situações. E o Paulo vai colocar tudo bem, além de falar outros aspectos também desses vários tipos de situação, ele fala que na comunicação nada pode jamais substituir de todo o ver pessoalmente. Algumas coisas só se pode aprender experimentando-as. Na verdade, não se comunica só com as palavras, mas também com os olhos, o tom da voz, os gestos. O intenso fascínio de Jesus sobre quem o encontrava dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia daquilo que dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e dos seus silêncios. Portanto, o tema do Santo Padre para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é esse final de semana, vem e verás comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são, realmente é desafiador, né? Porque nós estamos em um momento em que, diminuindo as pessoas que trabalham na questão de reportagem, cada vez mais nós somos dependentes de agências que fornecem a mesma notícia igual para todos e colocam também o seu alinhamento e a sua própria ideia. E o Papa vai lembrar, então, a importância de ver e de o que acontece ali em loco, né? E poder realmente manifestar não só o que se leu, mas o que se viu, se constatou, de poder ver o rosto das pessoas. É realmente algo desafiador que nos faz pensar. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, um final de semana cheio de grandes momentos. A Ascensão do Senhor, semana ou novena de preparação para Pentecostes, ao mesmo tempo semana de oração pela unidade dos cristãos e Dia Mundial das Comunicações. Festa da Ascensão do Senhor. A liturgia da Ascensão, nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, que justamente o autor do livro dos Atos dos Apóstolos vai fazer um resumo do que aconteceu depois da ressurreição, ou seja, no meu primeiro livro, Lucas, né, eu tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. E aí fala um pouco disso tudo, fala da promessa de não se afastar de Jerusalém até que se cumpra a palavra, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, e recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a promessa de que pela ação do Espírito Santo seriam testemunha de Jesus Cristo. E depois de dizer isso, foi levado ao céu à vista deles, né? Enquanto estavam olhando para o céu, apareceram os anjos que lhe disseram: homens da Galileia, porque ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. A mesma coisa nós, caríssimos irmãos, ouvimos no Evangelho, a mesma coisa na versão de São Marcos, ou seja, na versão de São Marcos, fala que se manifestou aos 11 e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Fala dos sinais que acompanharão a pregação, e depois de falar com os discípulos, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Portanto, aparece na liturgia de hoje, após 40 dias após a ressurreição, Jesus sobe aos céus, a sua ascensão, dá missão aos apóstolos de esperar que se cumpra as promessas da vinda do Espírito Santo, como acontecerá no 50º dia, e para que eles saiam pelo mundo pregando o Evangelho e testemunhando Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto os Atos dos Apóstolos quanto o Evangelho nos fala desse aspecto, né? Que 40 dias após a ressurreição, né, o Senhor sobe aos céus, dá a missão,
que os apóstolos, que seus discípulos continuem anunciando a boa notícia para as pessoas, ou seja, a missionariedade, sermos missionários, porque pelo dom do Espírito Santo somos enviados para anunciar a boa notícia para todos. A segunda leitura desse domingo da Ascensão do Senhor são duas opções, da carta aos Efésios. Tem justamente a carta de Efésios 1, a carta aos Efésios 4, e essa carta de Efésios 4 tem a versão mais longa e a versão mais breve. Então, são várias opções, praticamente 3 opções da segunda leitura, né? E fala justamente um pouco sobre isso, ou seja, um pouco do resumo. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita no céu, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo inteiro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Ou seja, na carta de Paulo aos Efésios, vai colocar um pouco esse aspecto todo de Jesus, que, à direita do Pai, tem todo o poder e majestade, e dali a gente governa o mundo, ou seja, pôs tudo sob os seus pés, né? E também na segunda possibilidade que existe, ou seja, tendo subido às alturas, ele capturou os prisioneiros, distribuiu dons aos homens. O que significa isso? Senão que ele desceu também às profundezas da terra, aquele que desceu o mesmo que subiu, mais alto de todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, enfim, a reflexão do apóstolo sobre a ascensão e sobre estar sentado à direita do Pai. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, Jesus continua presente hoje no meio de nós pela ação do Espírito Santo, mas as manifestações depois da sua ressurreição terminam da forma como estavam 40 dias depois da Páscoa. E que, subindo aos céus, né, corpo e alma, justamente, nos mostra o caminho de todos nós. Nós somos chamados também a ver que o nosso fim último é Deus, e nós somos chamados a estar em Deus. E Cristo, realmente, subindo ao céu, nos mostra essa direção. Mas nos deixa a missão, enquanto caminhamos nesse mundo, de sermos missionários, de sermos evangelizadores, sermos pregadores da boa notícia. E falar de comunicação é falar de comunicar a boa notícia, é falar da palavra de Deus aos irmãos e irmãs, falar realmente de evangelização e falar também dos cristãos estarem unidos para demonstrar que realmente em Cristo os cristãos sabem realmente a importância de crer no mesmo Senhor, no mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Falar também da evangelização supõe também deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, devem toda a semana ou novena de Pentecostes. Então, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nós possamos viver tantas situações diferenciadas nesses dias, mas sempre com o mesmo espírito, mesma disposição, mesmo entusiasmo de poder anunciar a boa notícia, anunciar a boa nova, porque essa é a missão que ele deixa à igreja quando da sua ascensão. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês serão revestidos do Espírito Santo, possam anunciar pela ação do Espírito Santo essa boa notícia a todas as pessoas. E nós vemos, meus irmãos e irmãs, que isso realmente é o que nós somos chamados a fazer hoje e sempre. Usando os meios de comunicação, procurando a unidade entre os cristãos, pedindo o dom do Espírito Santo, para que realmente, meus irmãos e irmãs, as pessoas encontrem a vida em Jesus, encontrem a palavra de Deus que salva, que liberta, que é o próprio Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. Subindo aos céus, ele não fica longe de nós, fica muito mais próximo de nós. E próximo de todos aqueles que creem nele. E nos dando o Espírito Santo, como nós vamos celebrar no próximo final de semana, é também uma oportunidade, irmãos e irmãs, de vermos como o Senhor, né, continua atuando no nosso meio, nos dando a luz do seu Espírito Santo para que nós o anunciemos e proclamemos como vida para o mundo.
Por isso, quem se encontrou com o Senhor é alguém que não desanima, mas está sempre anunciando vida no meio de tantos problemas, tantas dificuldades, tantas perseguições, tantas incompreensões. Que esses dias nos ajudem ainda mais a viver com intensidade e alegria a nossa vocação cristã. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.